Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aulinha aqui sobre lentes e a gente vai falar sobre equação de Gauss, aumento e divergência de uma lente. Já quero dizer que se você ainda não assistiu a aula sobre lentes convergentes, divergentes, sobre formação de imagens, construção de imagens através de uma lente, dá um pause aqui nesse vídeo, corre lá no canal, assiste essa aula, porque a gente vai usar alguns conceitos que a gente viu nas aulas anteriores para a gente poder trabalhar aqui, ok? Então, olha só, a equação de Gauss para a lente, gente, é igual à equação de Gauss que a gente teve para espelhos esféricos. Galera, o raciocínio é o mesmo, a gente vai trabalhar com a equação do 1 sobre F. Quem é F aqui? F é o nosso foco, ou a nossa distância focal. Então, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DI. DI é a nossa distância da imagem, né? É a distância que a imagem é formada até o centro da lente. Mais ou menos 1 sobre DO. Quem é DO? DO é a nossa distância do objeto, ok? Então, ó, é a mesma equação do fudido. É a equação do fudido, é a equação de Gauss que a gente vai aplicar para a lente. Só que a gente tem uma convenção de sinal que a gente precisa observar para poder utilizar essa equação. Primeiro, a gente vai ter uma distância do objeto positiva se eu estiver trabalhando com um objeto que é real. A minha distância do objeto vai ser negativa se eu tiver um objeto que é virtual. Ah, mas como que eu vou saber isso? Gente, o exercício vai te falar ou vai te dar condições para que você interprete se o seu objeto é real ou se ele é virtual. A mesma coisa a gente vai ter para a imagem. A distância da imagem vai ser positiva se ela for uma imagem real e vai ser negativa se ela for uma imagem que é virtual. Volto a dizer, como que eu vou saber se a minha imagem vai ser positiva ou se ela vai ser negativa? Você pode interpretar pela forma como o exercício vai estar te colocando os dados, ou então, a gente já viu como que se constrói uma imagem, então a gente sabe quais são os tipos de posição, a localização que o seu objeto está, para o tipo de imagem que ele pode formar. Então a gente sabe que espelhos convergentes, eles podem ter 5 tipos de imagem e espelhos que são divergentes só formam um tipo de imagem. Então, se você sabe o tipo de espelho que você está trabalhando, já vai te orientar em relação a esse sinal, tanto da imagem como do objeto, tá? Mas o exercício, ele costuma dar dados, costuma dar pistas para que a gente consiga chegar em qual é esse valor da distância e qual o sinal que a gente vai utilizar. E o foco, a gente vai ter um foco positivo se a nossa lente for uma lente convergente e um foco negativo se a nossa lente for divergente. Galera, então a primeira coisa que você tem que fazer, uma dica, tira os dados do problema, anota no cantinho lá, se o seu problema deu qual é a distância da imagem, anota. O problema deu qual é a distância do objeto? Anota. O problema falou qual é o tipo de espelho? Anota. Por quê? Porque depois você vai precisar daquilo ali. Você vai utilizar aquela informação para poder descobrir se o seu foco é positivo ou negativo, para poder descobrir se a sua distância vai ser positiva ou negativa, seja para a imagem ou seja para o objeto, tá bom? Então a gente trabalha com a equação de Gauss exatamente para achar uma dessas 3 características, ou a distância focal, ou a distância da imagem, ou a distância do objeto. Só que a gente viu que as lentes, elas também podem aumentar ou reduzir as imagens que são formadas. E aí a gente tem o que a gente chama de aumento linear transversal. Gente, por via de regra, a gente tem a equação clássica do aumento. O aumento, esse A aqui é de aumento, ele é dado pela HI, que é a altura da imagem, dividido por HO, que é a altura do objeto. Pessoal, muita atenção na unidade de medida. Se eu estou trabalhando com a altura da minha imagem em metros, a altura do meu objeto
também tem que estar em metros. Ah, eu estou trabalhando com as minhas alturas em centímetro. Ok, então as duas devem estar em centímetro, tá? A mesma atenção que a gente tem que ter lá na equação de Gauss. Se o seu foco está em metros, as suas distâncias devem estar em metros. Se o seu foco está em centímetro, as suas distâncias devem estar em centímetros. A gente tem que ter essa relação, né? Essa correlação entre as grandezas para não acabar errando o exercício de bobeira. Aí a gente tem aqui umas outras equações, outros tipos de equação de aumento que a gente pode trabalhar. Tem essa equação do aumento aqui, que ela trabalha com o foco, ou a distância focal, dividido pelo foco, ou distância focal, menos DO, que é distância do objeto. Ah, mas como que eu vou saber qual a equação que eu vou utilizar? Gente, depende do dado que o exercício te deu. O exercício te deu dados de altura, trabalha aqui, ó, a altura da imagem sobre a altura do objeto. Ah, o exercício não me falou nada da altura, mas me deu o foco e a distância do objeto. Acha o aumento aqui. Ah, o exercício não me falou nada sobre foco, mas ele me falou as alturas e as distâncias. Ó, olha essa relação aqui, galera. A altura da imagem dividida pela altura do objeto é igual a menos, aqui eu tenho um negativo, menos DI, que é a distância da imagem, dividido pela distância do objeto, que é o DO. Então, a gente também pode relacionar as equações que a gente tem de aumento, né? Aqui eu fiz uma igualdade entre duas equações para calcular o aumento. Aqui também, ó, HI sobre HO é igual a F sobre F menos DO. O que eu fiz? Igualei essa equação do aumento a essa outra equação do aumento. Por quê? Porque às vezes o exercício ele não vai te pedir para calcular o aumento de forma direta. Mas, se você tiver alturas e focos, você consegue chegar numa distância do objeto. Ou então, se você tem as alturas, tem a distância do objeto, você consegue chegar na distância focal, né? Então, a gente tem que entender os dados que o exercício está me dando, fazer a interpretação para achar qual vai ser a melhor equação, qual vai se encaixar no seu problema. Sempre atento nas unidades de medida, ok, gente? E a terceira grandeza que a gente consegue calcular para uma lente é a vergência. O que é a vergência de uma lente? Gente, a vergência nada mais é do que a medida de um poder, coloquei até poder aqui entre aspas, né? É um jeito de falar, que uma lente tem de convergir os raios de luz. É assim. Quanto menor for a distância focal, mais convergente a sua lente vai ser, ou seja, mais quantidade de raio de luz ela vai fazer convergir nela. Então, essa vergência é o que a gente chama, necessariamente, na linguagem popular, de graus. A pessoa que utiliza óculos, você vira para ela e fala assim, quantos graus que tem a sua lente? Aí ela fala com você, eu tenho 1,5 em cada olho, eu tenho 1,75 em cada olho. Essa grandeza que a gente está dizendo nada mais é do que a vergência da lente. Então, a gente calcula essa vergência fazendo o inverso do foco. A vergência de uma lente, esse V aqui corresponde à vergência, é igual a 1 sobre F, que é o foco ou a distância focal. No Sistema Internacional de Medidas, a gente dá a vergência em dioptria, ou DI. Esse DI aqui é a unidade de medida da vergência. E, obrigatoriamente, o nosso foco deve estar em metros para que a vergência esteja em dioptrias. Se você colocar o seu foco em centímetro, você não pode colocar que a unidade de medida da sua vergência está em DI, tá? Para ela estar em DI, o seu foco deve estar em metros. Ah, mas o exercício me deu o foco em centímetros. O que tu tem que fazer então? Converter. Você tem que converter a unidade de medida de centímetros para metros, para a gente poder substituir na equação. E aí, o que pode acontecer? Gente, pode acontecer a associação de lentes. Não sei se vocês, quem está assistindo essa aula, se você utiliza óculos, ou se você conhece alguém que utiliza, provavelmente se você não utiliza, você sabe de alguém que utiliza. Acontece o seguinte, às vezes a pessoa está usando lente de contato, e aí ela vai lá e coloca um óculos que também tenha grau, né, uma lente, e aí ela fala assim, nossa, mas agora eu não estou enxergando nada. Ou então ela fala assim, não, agora a imagem ficou toda borrada, ficou ruim para enxergar. Por quê?
porque aconteceu uma associação de lentes, ou então a gente costuma chamar isso de justaposição. Aconteceu uma justaposição de lentes. Então, quando isso acontece, quando você coloca uma lente e coloca outra lente em cima dela, você tem um aumento da vergência total. A sua vergência total passa a ser V1, que é a vergência da primeira lente, mais V2, que é a vergência da segunda lente. Então, vamos imaginar que eu estou utilizando uma lente de contato que tem 0,5 dioptrias. E eu coloco um óculos de sol que também tem 1,5 dioptrias. Então, a minha vergência total vai ser 0,5 mais 1,5. Então, eu vou ter uma vergência de lente de 2 dioptrias. Ah, mas o que que isso interfere? Interfere o seguinte, se a pessoa tem um problema, um defeito visual, e ela precisa de 0,5 dioptrias para poder enxergar bem, e ela está com uma lente de 2 dioptrias, com certeza ela não está enxergando melhor. As pessoas às vezes utilizam essa justaposição aqui para quando elas têm um aumento na vergência, ou seja, quando, por exemplo, a pessoa utilizava um óculos de 0,5 graus e agora passou para 1. Então, o que a pessoa às vezes faz? Ao invés dela ir lá e comprar, mandar fazer outra lente de 1 grau, ela manda fazer uma lente de contato de meio, e aí ela coloca a lente de contato que é de meio, mais o óculos que é de meio, porque aí meio com meio vai dar 1 dioptria, que é a vergência atual que ela utiliza. Então, essa associação de lentes, ela acontece muito. Eu citei exemplo aqui de óculos, né? Mas a gente tem associação de lentes também para instrumentos ópticos. Então, você tem, às vezes, microscópio, você tem, às vezes, instrumentos tipo lupa nem tanto, mas, às vezes, luneta, binóculo, trabalha muito com a associação de lente. Tá? Para poder regular ou o aumento, né, que vai ser feito na imagem, quanto de aumento tu vai aumentar, quanto você vai ter aqui da sua imagem, ou então para aumentar uma qualidade mesmo, uma resolução, alguma coisa nesse sentido, ok? Pessoal, então é isso, o objetivo dessa aula era falar um pouquinho sobre vergência, que a gente acabou de falar um pouquinho do aumento e das várias equações de aumento que a gente pode ter, e também para apresentar, né, a equação de Gauss, que é a equação oficial das lentes, 1 sobre F igual a 1 sobre DI, mais ou menos 1 sobre DO. Espero que vocês tenham curtido, até a próxima, valeu!